Pra ficar bom a nossa festa não tem hora pra acabar. Voltamos, pessoal. Vamos continuar aqui batendo papo com o Dr. Augusto Mendes. Ele é psicólogo com especialização em sexologia humana, atua com terapia de casais e disfunções sexuais. Então ele hoje está aqui ajudando a gente, respondendo muitas perguntas. Vamos continuar aqui. Doutor, ter muitos parceiros pode banalizar o ato sexual? Isso tem um pouco a ver com aquela pergunta anterior em relação à compulsão, né? Quer dizer, o que seria muitos parceiros? Tá? Hoje, algumas pessoas se permitem uma liberdade maior, então é comum a gente atender pacientes que se envolve com 3, 4, 5 pessoas. Agora, se ter muitos parceiros, por exemplo, seria você até, por exemplo, como é que chama aquela... atrás do trio elétrico, por exemplo. Eu beijei 20, beijei 30, por exemplo. Você pode estar se contaminando. Quer dizer, o que é muitos parceiros? Então, se você se cada dia se envolve com um, tá? Quer dizer, a gente tem casos, por exemplo, não são raros, mas tem casos, por exemplo, que a pessoa sai uma vez com um, no dia seguinte já sai com outro, sai para a rua procurando, tá? Então, nesse sentido, isso, digamos assim, banalizaria e isso começa a fugir, tirar da onda do prazer. Tá? Agora, você ter um parceiro, daqui a pouco não deu certo, mudou de parceiro, não deu certo, mudou de parceiro, né? Isso hoje é natural, tá? Hoje é natural. Agora tem uma bacana aqui, hein? O Felipe Roberto, ele é da Vila da Penha. Parabéns ao Felipe de novo por dizer o nome, que isso é coisa rara, hein? Essa pergunta dele aqui é: o sexo anal é prejudicial à saúde? Bom, nem o seu, nem o dela, de repente, né? Porque o sexo anal, ele está perguntando em relação a quê? Pode ser o sexo masculino, pode ser o sexo feminino. Não refere. Então, há algumas controvérsias sobre isso e alguns palestrantes, geralmente voltados para a questão religiosa, focam muito em cima disso. Mas desde que você tome o devido cuidado, tá? Quer dizer, no cuidado da camisinha é o básico. Mas um detalhe importante aí, que com relação ao sexo anal, tá? O ânus não é naturalmente preparado para ter uma relação. Então, ele não tem lubrificação. Tá? Então, é necessário que seja lubrificado corretamente, tá? E é necessário que seja feita uma dilatação prévia. Você não consegue pegar uma pessoa, tipo, chegou lá, abraçou, beijou, tirou a roupa e faz a penetração anal. Isso vai ser muito doloroso, pode haver sangramento e aí sim pode gerar uma infecção. Então, o sexo anal requer uma certa preparação antes, tá? Ou você sabe fazer ou não sabe, então procura uma orientação. Mas desde que preparado, não tem problema. O senhor falou agora há pouco do homem ser o fogão e a mulher o fogareiro. Exatamente. Nesse caso, principal tem que haver o preparo. Preparação. Exatamente. Exatamente. Aqui também não sei nem se foi a continuação da pergunta do Felipe. O pessoal da direção botou aqui para mim. É possível obter orgasmo fazendo sexo anal? Com certeza. Não é uma coisa assim corriqueira. Mas se a gente pensar no homossexualismo masculino, por exemplo, ele tem orgasmos com o sexo anal, só que geralmente ele se masturba paralelamente. No caso da mulher, é muito comum isso acontecer também. Quer dizer, está ocorrendo o sexo anal e simultaneamente ela está se tocando para atingir o orgasmo. Mas eu tenho pacientes, por exemplo, que chegam ao orgasmo mais facilmente com o sexo anal do que com o sexo vaginal, por exemplo. Não é uma coisa tão frequente assim, mas acontece. Ou de repente não tão falada, né? Como você falou a questão do preconceito. Com certeza, mas digamos assim, no consultório em geral esse preconceito cai, né? Então a gente tem alguns pacientes que admitem claramente, tipo assim, se não tiver sexo anal não teve graça a relação, tá? Mas não é tão comum assim. A maioria, digamos assim, tem o orgasmo normalmente pelo sexo vaginal ou se tocando, tá? E o sexo anal seria uma questão mais de dar prazer ao parceiro. Algumas mais teria relação, isso tem mais a ver com a fantasia, por exemplo. Então, eu espero ter respondido sua pergunta, Felipe. Obrigado por ter enviado. Essa aqui é legal. Essa é legal porque ela é uma amiga do Facebook e ela é do Belém do Pará. Ela acompanha os programas pelo YouTube. Pelo YouTube, né? É a Ellen do Belém do Pará.
Parabéns a Ellen também por dar o nome, né? Porque as pessoas não assumem. Então, parabéns a que estão dando o nome. Eu acho que até isso tá mudando um pouco. É bacana isso, né? É bacana isso porque é aquela história. Muita gente tem o problema e não assume. Então, é legal que isso seja mais popularizado, que as pessoas possam falar. Tá no barzinho tomando uma cerveja, vamos bater o papo, pô, como é que tá a tua vida, como é que não tá? Você tá tendo alguma dificuldade, não está? Olha, eu assisti uma entrevista assim, você, sabe, é legal que isso, porque isso hoje afeta um número muito grande de pessoas, não é uma ou duas, não. Se a gente juntar a população masculina e feminina, eu diria que mais de 60% das pessoas não estão satisfeitas com a sua vida sexual. Então, vamos colocar isso na linha, porque sexo é muito importante. Sexo, na verdade, é anterior à vida. Não há vida sem sexo. Verdade. Mas a Ellen colocou o nome dela aqui, mas vamos ler a pergunta. Ela quer saber se a laqueadura influencia o apetite sexual. Por quê? A amiga dela, depois que fez, não sente mais vontade de fazer sexo. E antes ela era uma tarada, parece aqui. Então, Ellen, né? Ellen. Ô Ellen, olha só, o que é laqueadura? Laqueadura é você unir as trompas, né? Que vão impedir a fecundação, impedir a gestação, tá? Isso não tem nada a ver com a função sexual, tá? Mas, de repente, quando fez a laqueadura, ela pode ter retirado parte da genitália interna. Retirado, por exemplo, o útero, retirado parte dos ovários ou coisa assim. Isso pode ter acontecido. Nesse sentido, há uma questão psicológica que a mulher se sente esvaziada, tá? E aí ela pode ter dificuldade de perder o interesse. Tá? Em condições normais, muitas mulheres com laqueadura não existe nenhum problema que explique isso, que justifique, porque produz os hormônios normalmente e tal. Então, se está ocorrendo isso, com certeza ela criou alguma fantasia em relação a isso, de agora eu não sou mais a mesma mulher, já sou diferente ou alguma coisa assim. Então, procure ajuda, porque isso não é natural, não. Isso pode ser corrigido. Então, Ellen, você continua sendo a mesma coisa, pode continuar a vida para sua amiga, na verdade. Não ao contrário, pode amiga. Ficar mais tarada ainda, porque agora não tem medo de engravidar. Que não tem problema de engravidar agora. Avisa ela aí. Doutor, a Juliana, ela falou o seguinte: toda vez que ela tem relações, mesmo muito excitada, ela fica machucada, independente do parceiro. E depois, quando ela acaba a relação e ela vai urinar, ela sente ardência. Isso é normal? Isso aí seria legal que você procurasse a ginecologista para avaliar isso, mas esse tipo de fenômeno é muito comum acontecer nas pessoas que têm uma atividade sexual muito baixa, muito rara, né? Existe um termo que é chamado de cistite de noiva, ou seja, teoricamente, né, culturalmente, se a gente volta lá alguns aninhos para trás aí, a noiva, teoricamente, casava virgem, tá? Então, a iniciação sexual pode causar uma irritação, né, no canal da uretra, porque fica logo acima da vagina e no movimento pode haver aquela irritação. Mas não é natural que isso aconteça. Então, se está acontecendo, você pode até estar com uma infecção urinária. Seria interessante procurar. Agora, se você está excitada, teoricamente você teria que estar bem lubrificada. Não é para acontecer sangramento, não é para acontecer dores. Se está acontecendo, é legal você procurar, fazer um exame para ver que você pode estar com alguma infecção, inclusive uma infecção, digamos assim, vaginal também, causando esse tipo de problema. Não é normal que aconteça, não. Tenho mais uma aqui. Essa aqui é do Jorge Américo. Ele é da Vila da Penha. Transar antecipa a menstruação? Transar antecipa a menstruação? Aí teria que ver se está se falando em relação à menina ou à mulher já formada. O que acontece que digamos assim, se ela está, vamos pensar a mulher já formada, tá? Que já tem atividade sexual normal. Digamos que ela está naqueles dias pré-menstruais. Está faltando 2 ou 3 dias para a menstruação. Então, a menstruação iria vir daqui a 2 ou 3 dias. Teve uma relação muito intensa, as contrações, elas podem ter alterado fisicamente, né? Há um estímulo, um estresse, digamos assim, do útero e antecipar a menstruação. Isso pode acontecer, tá? Quer dizer, então, às vezes é comum. Ela estava esperando a menstruação para amanhã, não sentiu ainda, ou para depois de amanhã, estava transando e no meio da transa ocorre a menstruação, tá? Isso pode acontecer.
mas gente geralmente na eminência já da menstruação. Tá. Doutor, num desses pacientes que o senhor venha atender, já foi abordado a questão desse sexo virtual que agora explodiu aí, que a maioria das pessoas agora fazem sexo pela internet? Então, sexo virtual, pornografia, por exemplo, tá? É aquela história. A gente vive numa sociedade onde tudo é feio, pecado ou proibido. O cara tem fantasias, tá? O cara, quando a gente diz o cara, o homem ou a mulher, tem fantasias. E de repente não consegue realizar essas fantasias. Ele às vezes escapa pela pornografia, tá? Isso hoje está muito frequente, até porque ele pode fazer isso anonimamente, tá? Está ficando cada vez mais frequente também, por exemplo, o cara tá numa sala de bate-papo e de repente entra e abre uma câmera e conversa também. Quer dizer, isso está acontecendo, digamos assim, é uma coisa cultural que está acontecendo agora e tem a ver também com a questão da repressão. Ou seja, será que essa pessoa está tendo facilidade de ter uma relação natural, aquela relação com um parceiro? Pode ser que sim ou não. Pode ser que sim, mas ele tenha também essa fantasia, ou já atendi vários pacientes que simplesmente não conseguem ter uma relação. Ele é muito tímido, muito inseguro, ou ela muito insegura, tá? Não consegue realizar a fantasia, então ela bota um vídeo e aí ela se realiza, tá? Então, isso seria legal fazer uma avaliação. Agora, se isso não está te incomodando, a pessoa que perguntou, a pessoa que tem essa prática, se isso não está te incomodando, se você lida com isso naturalmente, se você tem prazer com isso e quando surge a parceira você tem prazer também, tranquilo. Se está te incomodando, procura ajuda. Isso vale para compulsão também. Se você tem 5 parceiros por dia, mas está tranquilo com isso? Tranquilo. Agora, se você tem 3 parceiros por dia, tá? Se você tem 3 transas por dia e isso te incomoda, procure ajuda. Doutor, esse papo nosso assim, é papo para uns 3, 4 programas. Ou mais. Infelizmente, agora a gente tem que encerrar por causa do horário. Mas já acabou? Parece uma ejaculação precoce? Quase uma ejaculação precoce. Mas eu espero poder contar com o senhor aqui outras vezes para a gente continuar esse papo, que foi bem legal. E te agradeço muito por ter vindo e contribuiu muito para os nossos telespectadores. Bom, eu que agradeço o convite, eu estou disponível para outras oportunidades que ocorram, porque a gente sempre acha um cantinho na agenda para isso, porque pela necessidade que a gente percebe no dia a dia, de que as pessoas precisam se informar e precisam falar sobre isso. Tá? Isso é uma questão hoje muito grave, que tem a ver, por exemplo, com tentativa de suicídio, que a gente não falou, tem a ver com violência, tem a ver com uma série de questões. Então, sexualidade é importante, faz falta e precisa ser tratada com seriedade. Lamentavelmente, de uma maneira geral, quando isso aparece na mídia, é sempre pelo lado da gozação, da brincadeira ou da piada. Tá? Mas para quem está vivendo o problema, não é piada. Gente, vai aparecer os contatos do Dr. Augusto Mendes, aí o telefone, o site dele. Qualquer dúvida, podem ligar, podem entrar no site que ele vai estar respondendo. Vamos dar uma pausa agora para os nossos apoiadores culturais e daqui a pouquinho nós vamos estar voltando com as apetitosas. Vai ter muita música, muito bate-papo. Vamos continuar o programa bem legal. Fica aí, não sai daí, gente. Aumente o som, pra ficar bom a nossa festa não tem hora pra acabar. Restaurante Flaviense da Penha. Venha experimentar o nosso chopp super gelado e saborear nossos petiscos. Buffet à la carte self-service. Funcionamos de segunda a segunda de 6 da manhã até a meia-noite. Aceitamos todos os cartões. Avenida Lobo Júnior, 1624, telefone 2564-7883. Restaurante Flaviense da Penha. Lúcio Oliveira Imóveis, sua melhor opção na Zona Norte. Mais agilidade para quem compra e segurança para vender seu imóvel. Ligue hoje e solicite uma avaliação grátis. Telefone 3546-8999 ou acesse www.lucioliveiraimoveis.com.br. Salão de Beleza Fest Mel Beauty Day. Sofisticação e modernidade reunidos em um só lugar. Atendimento personalizado. Profissionais altamente qualificados trazendo um novo conceito em tratamento e beleza. Corte masculino e feminino. Revitalização capilar. Tinturas, penteados, maquiagem, designer de sobrancelha além de manicure. Estética corporal, facial e dia da noiva e debutante e madrinhas. Salão de Beleza Fest Mel Beauty Day.
Day. Valoriza a sua beleza. Rua Patagônia 81, Penha. Telefone 21484000. www.festmelbeautyday.com.br. Aumente o som, pra ficar bom a nossa festa não tem hora.